Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao programa Nas Redes da Caridade. Hoje nós temos um tema bastante atual, muito interessante, porque vai falar sobre essa crise de valores que nós estamos enfrentando, né? Então, hoje, à luz da doutrina espírita, nós vamos tecer alguns comentários para ver como a doutrina espírita pode nos auxiliar nessa tomada de valores que nós estamos perdendo ao longo do tempo por uma falta de maturidade, de experiência maior. Então a sociedade vem vivendo alguns conflitos. E hoje nós estamos aqui com a nossa bancada completa e eu vou dar o meu bom dia a todos vocês e nossos amigos também vão dar o seu bom dia. Mas antes eu queria que vocês não deixe de dar o seu like, compartilhar, né? Fazer pelo programa Nas Redes da Caridade no YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Então, Dr. Nilson, depois o Wilson e D'Alessandro, seus bons dias, fiquem à vontade. Bom dia, que a paz de Jesus fique com todos vocês. Bom dia a todos, mais uma vez muito obrigado por permitir que nós estejamos com vocês nessas manhãs de sábado. Legal. Bom dia a todos, gratidão por acolher na vossa casa física e na vossa casa mental. Isso, bacana. Então, vamos iniciar o programa falando sobre essa crise de valores. Vocês aí podem, se quiserem ligar, fazer alguma observação, por favor, fiquem à vontade para que os seus comentários, as suas perguntas são importantes, porque é um reflexo de todos nós, aí, principalmente das nossas angústias que nós estamos vivendo nesse momento atual. Juntando tudo isso, nós temos ainda a pandemia, crise financeira, crise moral, né? Porque foi para isso que o Espiritismo veio, né, Dr. Nilson? Ele deixa bem claro, assim, está bem claro nas obras espíritas, que esse conhecimento surge para nós, no planeta Terra, devido ao aspecto moral. Nós tivemos grandes avanços, né, tecnológicos, científicos, mas derrapamos em valores aí que foram perdidos e precisamos reconquistar, né? E nós estamos exatamente aqui para isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele fez uma observação muito interessante quanto à exposição lá do modelo para todos nós, que é Jesus, onde ele pega somente o aspecto moral de Jesus, que é um aspecto que nenhum de nós vai contestar, né? Nós podemos discutir a questão se fez milagre, se não fez, se previu isso, podemos discutir outros assuntos, mas o aspecto moral, de fazer o bem, as bem-aventuranças, isso nós não tem como discutir, porque é íncito do ser humano a sua melhora e a sua própria descoberta. Bom, eu gostaria, doutor Nilson, eu comecei falando do Evangelho, desse aspecto moral, crise de valores, o que o senhor pode começar a comentar aí com a gente? Naturalmente que a humanidade ainda infantil, como ela é em termos de evolução, ela, como você mesmo usou a expressão, derrapa nesse lado moral. Como o Espiritismo chama a atenção, teve um grande desenvolvimento intelectual, o Allan Kardec chama a atenção disso, mas um desleixo na parte moral. E a parte moral é a base de poder dar uma direção boa para os valores. E essa base realmente está em Jesus, porque o Espiritismo ele volta para trazer Jesus de volta, faz parte do caminho do Espiritismo, trazer Jesus. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, o lado moral, você vai tomar Jesus como modelo, como referência. Quando se afasta desse modelo, a gente assiste uma série de transtornos. Por exemplo, no lado político, nós vemos transtornos no mundo inteiro. Mas esta semana eu tive a grande alegria de ver aquela Merkel lá da Alemanha, Angela Merkel, ela terminou o tempo dela, 18 anos que ela ficou no mandato, vai entregar tudo. E quando ela fez o discurso dela despedido, a Alemanha inteira, durante 6 minutos, ficaram aplaudindo. As pessoas na janela, na upende da casa, na frente da casa.
Um chefe de Estado, depois de 18 anos, uma população do país inteiro aplaudir e lembrar que essa mulher está no mesmo apartamento de sempre do início, usava o mesmo guarda-roupa que ela começou lá no início, não nomeou nenhum parente dela, você não viu escândalos dela, não viu processo de roupa, a gente fica com satisfação. Principalmente, como as pessoas falam das mulheres, que é um dos movimentos aí, que Kardec já defende as mulheres lá atrás, esses movimentos fazem, Kardec já defende, diz que o espírito vai voltar. Então nós temos atualmente 3 mulheres dirigindo países que é a referência. Essa da Alemanha, a da Nova Zelândia e da Finlândia. A gente fica com satisfação em ver numa crise de valores você assistir uma beleza de 3 mulheres dirigindo nações e a sociedade inteira com respeito imenso por elas. Então já é um bom sinal aí na recuperação desses valores. O Wilson trouxe alguma coisa sobre essa crise de valores aí? Parece que eu ouvi que você... Tem um texto bastante interessante de Emmanuel, que ele inclusive ele intitula A Estranha Crise. Então ele começa assim, ó: o mundo vem criando soluções adequadas para a generalidade das crises que o atormentam. A carência do pão em determinados distritos é suprida de imediato pela superprodução de outras faixas de terra. Corrige-se a inflação, podando a despesa. O desemprego desaparece pela improvisação de trabalho. A epidemia é sustada pela vacina. Existe, porém, uma crise estranha e das que mais afligem os povos, francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto aos recursos da ciência nas conquistas modernas. Nos referimos à crise da intolerância, que desde o travo de amargura, que sugere o desânimo, a violência do ódio, que impele ao crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta, com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Para a liquidação do problema que assume tremendo vulto em todas as coletividades terrestres, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros, por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, a exprimir-se no perdão puro e simples. Então o texto ele vai adiante, mas o interessante aqui é que ele fala que na sociedade atual nós conseguimos achar soluções, até você ver, é um texto aqui de 1956, mas ele fala problemas de vacina para pandemia, para doenças que ele fala, solução para crises econômicas. Então os governos conseguem se mobilizar para resolver determinadas crises. No entanto, essa crise que ele fala que seria a principal quando ele faz traz essa psicografia através de Chico Xavier, era a crise da intolerância, onde a gente vive isso nos dias atuais, onde a gente não consegue tolerar o nosso próximo, pequenas atitudes nos causam animosidade perante o outro. Então ele fala que o melhor remédio para solucionar essa crise que nós estamos passando no momento é o perdão, é a tolerância, é o amor, é nós olharmos o outro como queremos ser olhados e como queremos ser aceitos também. Lembrando que todos nós trazemos defeitos, dificuldades, anseios, desejos, vamos errar, vamos acertar, e a gente tem que perceber que todos que convivem conosco também vão compartilhar das mesmas experiências, e na maior parte de nós sempre se equivocando e tentando acertar. Ninguém erra porque quer, todos nós erramos achando que estamos certos. Então a gente tem que ter a mesma paciência que a gente quer conosco, temos que ter com o outro, pelo texto de Emmanuel aqui. Certo. Interessante ele falar da farmácia da alma, né? Então Jesus seria o terapêutico da humanidade, sempre vai ser, e deixou nas parábolas, deixou nos seus ensinamentos toda a bula dos remédios. Né? Qual é a indicação para esse tipo de enfermidade? Vamos lá e buscamos a parábola, por exemplo, do bom samaritano, essa visão. Tá muito profunda essa questão, porque já está um código para todos nós. Né? É porque também é engraçado, porque a gente está comentando aqui sobre Jesus. É que como limitaram Jesus a um aspecto só religioso, assim, cercaram ele, blindaram só nesse aspecto. Como se nas multifaces que existem nele, a gente impedisse de se manifestar, ou não conseguisse enxergar. Por isso que talvez o Espiritismo, como é uma ciência nova, porque é a ciência do espírito, da alma,
vai pegar um ser com aspectos morais perfeitos, né? Porque é um espírito perfeito, né? Como nós somos impuros, né? Ainda imperfeitos, é muito natural que a gente tenha essas crises pessoais que se manifestam em família, em sociedade. E o terapeuta Jesus nada mais é aquele que vem trazer informações de conduta. Não tem nada complexo, tem alguma coisa complexa? Olha, não faz nada para ele que você gostaria que ele te fizesse. Não tem nenhuma complexidade nisso. Aliás, é tão simples que a gente fala, não é possível só fazer isso. Mas aí entra na dificuldade do realizar, que vai ter que quebrar lá o preconceito, vai ter que quebrar, vai ter que perdoar, vai ter que compreender, vai ter que saber conviver. E uma das dificuldades hoje é saber conviver com o contrário. As pessoas não sabem conviver com o contrário. Eles querem conviver só com o que eles querem, desejam, admiram, e não com o contrário. E viver com o contrário é a grande sacada para você viver bem o seu futuro, porque você compreendeu o viver com o contrário. Agora imagine Jesus aqui, ele só viveu no contrário aqui, né? Porque ele está num patamar tão distante da gente e veio mergulhar aqui para tentar mostrar algo para a gente sair desse lodaçal, entre aspas, né? Então essa crise de valores, elas estão refletindo aí na nossa sociedade, né? E com coisas absurdas que a gente vê, né? A pessoa não suportar a outra e chega ao ponto de matar uma pessoa. Isso é né, Nilson? Não tenha dúvida que é como o Espiritismo faz questão de repetir isso várias vezes. Em todos os livros do Allan Kardec ele repete que a chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Em cima dessas duas chagas, você vai instalando todas as perversidades. Então as pessoas chegam a um ponto que, talvez a expressão bonita do Chico Xavier, que ele diz, fulano é menos bom. Ele não fala que o sujeito é ruim, ele diz é menos bom. Então, às vezes, o sujeito é menos bom e mata uma criancinha, mata as pessoas, envenena, faz uma série de coisas, levanta falsos, vai fazendo, porque é menos bom. Só que nós temos uma vantagem para nós, que nós já temos um referencial. Porque, na realidade, as forças da natureza, como uma vez a gente conversou aqui, que as forças da natureza que a física estuda, que é a força nuclear forte, a força nuclear fraca, eletromagnetismo e gravitacional. Mas tem a força espiritual, mental de cada um, que é muito grande. Cada força dessa tem um moleque de recado. Na força espiritual nossa, o moleque de recado é o pensamento. Por isso que Jesus disse, basta pensar. Então a gente aprender a educar esse pensamento é muito importante, porque ele é o moleque de recado para os demais sentimentos nossos. E a outra força, depois dessa, é a força coletiva, espiritual coletiva, que no caso do planeta nosso aqui, ela só vai ter força, você pensando vai tendo vantagem, mas ela vai pegar força maior quando a gente se unir ao magnetismo do Cristo, porque o magnetismo do Cristo ele vem à Terra toda. Então, quando a sociedade for na direção dos valores que o Cristo ensina, aí nós vamos nos unir com esse magnetismo dele, que já envolve o planeta inteiro. Aí o planeta vai mudar, mesmo para valer. Então, o convite é valores do bem. Mas quais valores do bem? Olha, os valores do bem que o Mestre Jesus apontou. Esses aí é o que vai fazer unir a sociedade. Então, essa força, essa sexta força que eu chamo, que é a força do magnetismo de Jesus, essa força é que vai fazer o planeta mudar, para a partir dessa força a gente ir para a maior força do universo, que é a força divina, que é a força do amor. Aí essa é a maior de todas, mas o próprio magnetismo de Jesus está ligado com essa força. Então a sociedade, o egoísmo e o orgulho, vai ter que ser a luta. Agora, lembrar o seguinte, não queira mudar o egoísmo do outro, nem queira mudar o orgulho e a vaidade do outro. Queira mudar o seu orgulho e a sua vaidade. Porque nós temos muita mania de querer que o outro deixe de ser orgulhoso. E nós não queremos ser humildes, nós queremos que o outro seja.
Essa isso que acontece? É a recomendação do Emmanuel através do Chico no livro Vinha de Luz. Vai e serve com o Senhor no divino silêncio do teu espírito. Então, se a gente olhar para trás, os grandes apóstolos, né, foram aqueles que entraram em sintonia com o Mestre, sim, pretender essa mudança do outro. Né? Quando Pedro parou de ficar olhando a vida dos outros e ele assumiu essa ligação com Cristo, vamos ver ali no belíssimo livro Paulo Estevão, depois no Luz no Lar, através de Humberto de Campos, é esse treino. Eu estou trabalhando com Jesus no nível evolutivo que me encontro, né? Nem mais, nem menos. Né? Porque essa questão que o senhor José Nilson fala de ficar olhando o outro é porque a gente quer se comparar e quer ser o melhor, né? E não é nem melhor nem pior, somos todos irmãos. Claro que aquele que está na frente tem mais experiência, né? Já fizemos aqui a observação, Jesus fez a formação do sistema solar, por isso que ele é o governador do sistema solar, de acordo com Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e é registrado. Tem ovelhas em outros apriscos, então não é só a Terra o aprisco, Júpiter e outros planetas. Então, quando a gente tem esse olhar, para de se comparar com o outro, e no divino silêncio, ficamos em conexão com Jesus. Então, acho que é essa tarefa, nos colocarmos como espírito imortais, a questão 115 do Livro dos Espíritos. A gente ainda não treinou, eu quero dizer, no geral, certo, os cristãos, né, de se sentirem espíritos imortais. Então, ainda, eu vou lá, acendo uma vela, vou lá no trabalho do padre, estamos ainda, infelizmente, na barganha e do medo. Se eu não for trabalhar, o obsessor vem puxar o dedão do meu pé de noite. E aí não é medo, é amor, né? Não tem a lei da punição, não tem a lei da barganha, tem só a lei do amor, a lei da caridade, a lei da justiça. É próprio de criança, né? É próprio de criança, né? Hoje eu vejo as disputas aí, pessoas notáveis aí em várias áreas, principalmente política. É uma disputa, é uma barganha assim, infantil, que as pessoas, um com o outro, né? Para beneficiar a si próprio e estar numa causa pública, não tomou a ciência da responsabilidade, do tamanho do compromisso. E essa maturidade, ela só o tempo que vai permitir isso, né? As experiências que a pessoa vai passando. Mas, Wilson, você, nas suas experiências aí, o que você tem notado aí? As crises de valor, eu estava falando com o Dr. Nilson, que o Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele fala assim, a crise ela é salutar, crise é salutar, porque é a via de cura, você está na via de cura. Então, vamos supor, o casal está na discussão, estão discutindo porque estão discutindo valores, estão discutindo situações dentro do relacionamento que não estão bem. É uma via de cura, né? A via de cura pode ser a reunião deles ou a desunião deles, entre aspas, né? Mas estamos buscando solução para aquele problema. A doença é a via de cura, para ele identificar que ele está abusando em alguma coisa que gerou um desequilíbrio e virou uma doença, né? Então, essa crise que a gente passa é salutar. Só que nós ainda vivemos aquele ponto que a crise ela precisa ser tão grande, né? E se torna até um absurdo aí, cenas que a gente vê no dia a dia, né? E o que a gente pode, assim, para quem está nos assistindo, o que o Espiritismo, a gente já está falando de Jesus, mas no sentido do comportamento, das atitudes que a gente tem perante a vida em respeito a si próprio e ao seu semelhante, né? O que a gente pode falar para a pessoa que está em busca disso, nessa dúvida de tomada de decisões, que a doutrina espírita pode nos ajudar aí? Joana de Ângeles fala para a gente que a gente está vivendo um tempo sem tempo, que a gente nunca teve tanto tempo para realizar as coisas em função das conectividades que a gente tem, das facilidades tecnológicas, mas cada vez mais nós, na ânsia de fazermos muita coisa e estarmos em muitos locais, a gente acaba se perdendo nesse aproveitamento do tempo. Se a gente for lembrar na segunda parte do livro Paulo e Estevão, quando Paulo, né, começa ali a sua transformação e ele é aconselhado a voltar para Tarso, talvez ali no ninho familiar, no seu núcleo familiar, para começar ali a levar a palavra do Mestre,
e ele é rejeitado naquele diálogo com o pai dele, que o pai dele fala ou eu ou o Cristo, né? E ele ali não hesita, acaba escolhendo o Cristo, mas ainda no começo ainda da sua peregrinação, hesitante entre ter que abdicar da família, do pai, mas ele toma aquela decisão e o pai ainda lhe dá um dinheiro, ele não ia pegar aquele dinheiro, mas no orgulho, ele fala, talvez eu vá passar necessidade, acaba aceitando o dinheiro e ele caminha para fora de Tarso e ele vai se alojar, se abrigar numa caverna. Nessa caverna ali ele acaba adormecendo, em desdobramento ele tem um encontro ali, o primeiro encontro espiritual com Abigail e com o Gesiel, né, com o irmão. E eles começam a conversar e dar força para ele, porque fala, olha, agora que o trabalho está começando, você tem que ter força. Então, perante todas as crises que você vai enfrentar, todos os problemas, isso é só o começo, né, da família, então vai firme. E quando ele percebe que esse diálogo está chegando ao final, ele decide fazer uma pergunta. Porque imagina assim, se nós tivéssemos uma oportunidade hoje de ter uma conversa, sei lá, com um espírito superior, com Emmanuel, o que a gente ia perguntar para eles? Então ele rapidamente ele formula como é que eu faço para me fortalecer e passar por esses momentos de crise. E aí vem aquela resposta de Abigail que se tornou o lema de Abigail, né? Ela fala, então, ama. Então ela fala, através do amor você vai superar todos os problemas, você vai todas as dores, você vai compreender todo mundo. Ela fala, trabalha. Através do trabalho você vai se fortalecer, se fortificar, vai começar a entender as dificuldades dos outros. Ama, trabalha. Espera, então ela manda aguardar, porque o resultado de cada um não depende de nós, né? Você vai semear, mas o quanto vai crescer, o quanto vai frutificar, o tempo que vai fazer, você só vai plantar. E para terminar ela fala, e perdoa, porque no teu caminho, nas tuas crises, você vai ter muitas pedras na tua cabeça. Então, e aí daí saiu o lema, né? Ama, trabalha, espera e perdoa, que é o que a gente pode trazer para as crises de hoje em dia, que é esse lema de Abigail, que está na segunda parte, no capítulo 3 do livro Paulo e Estevão. Então, como é que é? Ama, trabalha, espere e perdoa. Espere e perdoa. Então tem que ter paciência, né? Tem que primeiro amar, né? Primeiro é uma ação. E foi o que o Paulo fez a existência toda dele. Tem que ter ação, né? E vai trabalhar incessantemente em cima disso, né? Você vê que não existe ela não fala uma ação inerte, ela fala, vai atrás, né? Então, o amor é fundamental, e sempre o amor na frente do trabalho para dar o fruto. Doutor B. Não, pode falar aí. Fala. Não, eu tenho uma telespectadora aí que se eu falar na sua frente, ela briga com o senhor, por favor. É o seguinte, que nessa lição lá do Paulo, que nesse livro, Paulo Estevão, do Chico, quem não leu, leia, que vale a pena ler esse livro, é muito bom. Aí, essa de ama, trabalha, né, vai perdoando. Mas antes dela dar essa resposta, ele começa a reclamar que estava meio doente, que a família, os cristãos, não sei o quê. Então disseram para ele, você está reclamando muito, a luta nem começou. Então a mesma coisa serve para nós. Você está vivendo aqui um momento de prova, expiação, você está reclamando por causa dessa alfinetada, você está reclamando muito. Trate de ficar com couro de jacaré para receber a alfinetada e não sofrer. De onde vai gostar? Couro de jacaré, para não sofrer. Porque cascudo, né? Isso daí é o início. Agora, se você fizer como foi orientado o Paulo lá, amar, trabalhar, servindo, perdoar e esperar, porque também tem que esperar, porque o tempo de cada um, quando às vezes o momento. Então nós estamos vivendo num planeta de prova e expiação. Se você tem consciência disso, a tua prova até fica pouca. Fica pouca porque você sabe que ela tem época para acabar. O teu sofrimento está marcado o dia que vai acabar. Então não vai ser eterno. Então tem paciência com ele, espera, porque ele vai acabar. Agora, amar agora é eterno, é um convite eterno para você. O sofrimento é transitório, o amor é permanente. Então você fazer o bem é permanente. O mal que estão te fazendo é transitório. Às vezes eu tenho dito para algumas pessoas, e eu tenho feito isso para mim, e serve para cada um, porque está servindo para mim, eu acho que serve para a maioria. Eu venho agradecendo assim todas as pessoas que passaram por minha vida, desde a infância, as pessoas que não abusaram de minha infância, que protegeram, professores, colegas, trabalho, as pessoas que passaram
por mim, que trataram comigo, tudo isso eu agradeço. Tanto espíritos encarnados como desencarnados. Mas também agradeço aqueles que, em vez de ter um pensamento bom, de fazer uma prece, desejar o bem para mim, também desejaram o mal, pensaram o mal, inventaram coisas, disseram coisas. Eles também são instrumentos importantes para mim. Então eu peço a Deus que eles também sejam felizes. Só agradeço porque que Deus tenha misericórdia deles, porque também eles contribuíram. Então agradecer tudo, as coisas boas e as coisas ruins. Vai agradecendo, que é uma técnica fantástica de boa, porque dá certo, eu tenho certeza. Agora eu vou voltar agora. Você estava falando o Bezerra de Menezes, ele tem uma frase também parecida, que ele fala assim: a união ela é imediata, a unificação é lenta e progressiva, e o trabalho é incessante. Então, quer dizer, nós vamos ter que trabalhar muito, mas primeiro tem que se unir, né? Porque estava na questão do espiritismo, da unificação. E se você trabalhar muito esses valores, um dia você consegue unificar. O que é unificar? Todo mundo pensando do mesmo jeito, todo mundo com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. Por enquanto a gente não tem propósitos tão todos iguais. Por quê? Porque vai o orgulho muito de um, a vaidade do outro, o egoísmo. Então isso tudo da gente vai atrapalhando essa união. E para unir precisa perdoar, precisa tolerar, precisa quebrar preconceito, né? É o que a gente está vivendo nessa atualidade. Mas também, agora lembrando, muitas pessoas se valem dessas situações, né, de preconceito, que às vezes acabam criando tumulto numa sociedade, né? Uns valores desmedidos. O Wilson aqui está conosco, o Wilson é o que cuida dos animais. Um dos valores que às vezes a gente vê, né, Wilson, é o excesso de zelo com um pet, com um animalzinho, e o descuido com a criança. Você já viu, às vezes a pessoa se excede nos cuidados com... Parece que houve uma inversão de valores, né? E eu estava vendo uma matéria na televisão, exatamente, o casal adotou dois cachorrinhos, e assim, eles vivem como se fosse filho deles. Então tira foto, faz isso, faz aquilo, como se fosse uma criança mesmo participando da vida. Eu acho que o ser humano, na ânsia de suprir algumas deficiências dele, algumas carências dele, e dentro do nosso semelhante, a gente acaba jogando para uma outra espécie aí, e acaba dando esse valor. Você percebe isso? Isso que eu vejo na sociedade é assim: algumas pessoas, realmente alguns casais, principalmente hoje em dia, optam por não ter filhos, optam por ter seus filhos de 4 patas e oferecem a eles um grande amor. Eu acho que essas pessoas que oferecem um grande amor aos pets, eles não estão equivocados. Eu acho que todos nós deveríamos agir assim, mas não só com os animais, mas também com as pessoas a nosso retorno. Eu entendo o que você falou, às vezes as pessoas preferem se dedicar aos animais para falar: o animal, o que eu dou de amor para ele, o que eu faço de amor, ele não me trai, ele não me abandona, ele não me julga. Então, às vezes, a pessoa ela se blinda ali nessa relação com o seu pet, nessa relação emocional, porque sabe que ali ela vai ser compreendida e correspondida em amor por ele. Às vezes a pessoa já foi machucada numa relação interpessoal, numa relação humana, então acontece isso. Mas assim, eu não vejo como equivocada. Todos nós chegaremos um dia que nós vamos tratar todos os seres da natureza, não só os animais, mas todos os seres vegetais, o planeta Terra em geral, como deve ser tratado, com respeito para que ele não adoeça. Porque como criaturas mais evoluídas colocadas aqui no planeta Terra, nós temos como dever e responsabilidade preservar todo esse nosso ecossistema, o que hoje em dia a gente não faz. Algumas pessoas já estão despertando para isso, mas a gente nunca pode esquecer o irmão que está ao nosso lado, porque aquele que às vezes a gente passa na rua, está com fome, está com frio, está com sede, e às vezes a gente vira o rosto para o lado fingindo que não vê. Como é que a gente vai transformar? A gente fala, se o mundo está nessa crise de valores,
Como é que vai o mundo mudar a crise de valores? Não é o mundo que vai mudar. O que vai fazer o mundo mudar são as atitudes das pessoas que vivem nesse mundo. A partir do momento que a gente mudar as nossas atitudes, gradativamente o mundo vai se transformando e vai melhorando também. Então a gente tem que aprender a olhar o nosso próximo. E quando eu falo nosso próximo, não é só o D'Alessandro que está ao meu lado ou o Caetano, mas o nosso próximo é um conjunto total. A natureza, o mar, o vento, o sol, a lua, assim como o Francisco de Assis falava, né? Irmão sol, irmão lua, irmão mar, que ele conversava com eles, conversava com os animais, num respeito, mostrando um respeito por todas as coisas da criação. Então, fica aí a dica, né? Cuide dos seus animaizinhos, mas também não deixe de cuidar do seu semelhante. Pessoal, nós vamos agora pro intervalo, não, é pro as canecas. Olha, você pega o seu celular nesse momento e telefona e adquira a sua caneca. Não tem problema, Paulinha. Olha, o telefone está aí, 996525831. Nesse instante, ligue. É que a Paula fica preocupada porque assim, são tantos telefonemas, nós só temos esse número, não tem nenhum ramal, é só a Paula que atende. Mas ela dá conta. Se ela não atender na hora, vocês insistam, por favor, tá bom? Nós só podemos... A Paulinha é a única funcionária aqui que é remunerada, né? É bônus horas aqui o trabalho. E a Adriana, que hoje a Adriana não pôde vir aqui, né? Bom, pessoal, 996525831. Adquira a sua caneca que você vai estar colaborando não só com o programa, mas também com o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. E nós vamos fazer agora o Evangelho Itinerante. Oh Jesus! Não vamos esquecer do Evangelho Itinerante, todas as terças-feiras, às 8h30, 20h30. Nós fazemos online, né? Participem vocês. É muito legal porque é ensinado como se faz o Evangelho no lar. E você fazendo o Evangelho no lar, você está criando um ambiente, uma atmosfera muito saudável, salutar, para que você recupere as suas forças, as suas energias, e que essas crises que a gente vai enfrentando, é no lar ali que a gente vai poder repousar, descansar, fazer as suas reflexões. E quando você faz uma prece, uma oração, uma gratidão, como o Dr. Wilson falou agora, melhora muito o ambiente. Então, nós somos seres inteligentes, vamos usar a inteligência a nosso favor, fazendo bons pensamentos, boas atitudes, e aí nós convidamos também bons espíritos para vir ter conosco. Às vezes as pessoas falam do parente, olha, puxa, se você marcar toda terça-feira, 8h30, você vai fazer uma prece, uma oração, não tenha dúvida que aquele parente, o pai, a mãe, o tio, ou a pessoa amiga, vai comparecer. Porque está chamando para uma coisa boa, saudável, para a construção de uma nova sociedade, né? Se você não deixa de fazer isso, você está perdendo uma oportunidade. Isso é independente de religião. Isso é uma atitude de religiosidade, onde você vai criar hábito saudável que vai te ligar com o Criador, com Deus, né? E nós vamos conseguir entender um pouco melhor essa questão da nossa vida, da nossa existência, tá bom? Então, agora nós vamos começar o Evangelho também ou não? Vamos começar... agora mudou, virou pá agora. Então, vamos fazer o Evangelho. Agora, o Evangelho aqui nas redes da caridade. Quem é que vai fazer? D'Alessandro? Pode fazer. Aqui é uma democracia, D'Alessandro. Então, quem tem o Evangelho em casa, abre ao acaso. Né? Ao acaso. Então, hoje caiu o capítulo 13, que tem como tema central, fora da caridade. Não, porque a mão esquerda não sabe o que faz a direita, mas caiu o item a piedade. Então, o benfeitor Michel, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, trouxe a psicografia. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã de caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e do sofrimento de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais. É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça.
Mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. Piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento é essa abnegação pelos infelizes. É a virtude por excelência, aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for desenvolvida, sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela se tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz, o amor. Ele continua, mas só esse parágrafo já é profundo, porque ele começa com a virtude, a piedade, né? Então eles falam, os benfeitores, a virtude a qual eles já conseguem desenvolver, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de virtudes e de sentimentos egóicos, se a gente parar para analisar, né? Eles estão dando a dica para a gente, e aí ele fala, convida-nos a desenvolver essa virtude que está em forma de semente dentro de cada um de nós, através do esforço, né? Então a piedade, olha lá, se for sentida, ou seja, tem que sair do nível intelectual para vir para o nível mais profundo, né? O emocional consciencial. Ele vai dizer que é o amor é devotamento, o devotamento é esquecimento. Então ele só coloca as virtudes, o convite a qual a gente está juntos hoje refletindo. A crise vem nos convidar a desenvolvermos as virtudes na condição de filhas e filhos do Criador. E vem ao encontro do que nós estamos falando, né? Acabamos de falar sobre isso aí agora. E o interessante nesse parágrafo aí, até que o D'Alessandro analisou, a gente não pode confundir piedade com pena. Eu tenho pena daquela pessoa. Pena é quando você se acha superior, pena já vem de orgulho, pena é quando você acha que aquela pessoa ali está passando por uma necessidade e você tem aquela obrigação de ajudar. É diferente. A piedade, como ele cita ali, ela fala sobre amor. Quando você tem piedade por alguém, é um termo que você já sente amor, sente carinho, sente reciprocidade naquela dor, naquela sofrimento, naquela situação que aquela outro ser está passando e que você sente a necessidade de auxiliá-lo. Necessidade diferente de obrigação. Às vezes você tem pena, eu vou ajudar por obrigação, porque eu quero, quando desencarnar, chegar lá e eu poder entrar no céu, não ficar do lado de fora. Eu vou ajudar porque o padre na missa falou que eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar lá meus 10%. Não, quando você tem piedade, você ajuda porque você vê que aquilo realmente é necessário para que a gente atinja aquela transição planetária necessária para a transformação, para a gente conseguir passar pelas crises da melhor maneira. Se eu tenho algo em abundância, seja parte financeira, seja alguma parte material ou até a minha ajuda moral de alguma forma, eu tenho que de alguma forma contribuir com a sociedade para melhorar. Então o que eu tenho, o que eu posso doar, eu devo doar para aquele que está necessitando. E aí, doutor Nilson? É sempre uma sabedoria do Evangelho, não é? E chamando a atenção. Eu lembro de um rapaz que eu tive uma oportunidade de conhecer. Ele disse que ele era jovem, devia ter uns 14, 15 anos, e a mãe dele era viúva. Tinha ele como filho e tinha um irmãozinho menor na casa. E ela, sem dificuldade, ela era lavadeira, com dificuldade, ela fazia umas cocadas para ele vender. Aí ele disse, eu ia vender para ver se trazia um dinheirinho para ajudar em casa. Ele disse, e estava um dia difícil para mim. Ele disse, difícil. E o cara parou o carro e começou a conversar comigo. Ele falou, o que é que você faz? E aí ele explicou que tinha o irmão e a mãe. Ele falou, e você vende muito? Ele disse, não, tem dia que eu volto com a mão vazia, porque às vezes não consigo vender. Aí o homem falou, olha, hoje Deus vai te ajudar. Aí abriu a porta do carro, mandou ele pegar uma cesta básica que estava lá e deu R$100 para esse, na época, deu para ele. Aí ele disse, mas como ele disse, é assim mesmo, você hoje não vai voltar de mão vazia, volta para casa. E ele começou a chorar e ele disse, eu falei para o homem, pois é, estava tão difícil hoje que eu estava pedindo a Deus que me ajudasse para não voltar de mãos vazias. Então, esse exemplo serve desse rapaz que ele contou, a caridade. Olha que caridade anônima. O sujeito tinha a mania de deixar uma cesta básica dentro do carro dele.
numa necessidade, ele lançava. Olha que coisa boa e que lição boa para nós. Que às vezes pode deixar uma cesta básica, mas pode deixar só um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão para aquela pessoa. Ou pode deixar uma coisinha para dar uma criança, um capotinho, sei lá, uma brusinha, ou pode já ter um dinheirinho para separar. Chico sempre andava, ele tinha uns bolsos cheios de moedas e trocados. Era as pessoas lá, e tinha uns quando era criança, ele mandava meter a mão no bolso dele, tirar, e o Chico ficava naquelas filas, você vê aquelas velhinhas, as bem velhinhas, o Chico, ela ia receber a cestinha dela básica, mas o Chico dava o dinheirinho para ela comprar o gás. Ele só dava para aquelas bem velhinhas que dava o dinheirinho do gás para cada uma delas. Você vê, e era do salário dele, que é um salário pequeno, o salário do Chico, e ele fazia isso. Tantas lições, essa do rapaz eu contei, porque talvez desperte em algumas pessoas. Deixe sempre pronta alguma coisa. Muitas pessoas já coisa fazem, até para né? você fazer isto. Automático, você diz, não, eu nunca pensei, deixa lá um pacotinho de feijão, não tem problema não. Você, na hora que bater alguém, ó, toma para você. Porque também a questão da pena aí, às vezes soa como injustiça. É uma coisa que a gente tem que entender, não existe injustiça nesse mundo, por parte das leis divinas. A parte dos homens, somos seres humanos ainda imperfeitos, existe sim. Mas a parte divina das leis, elas são perfeitas. Então, quando você está no momento dessa dificuldade, dessa crise, às vezes do desespero, você eleva um pouco o seu pensamento, né, através de uma prece, de uma oração, ou então de um pedido, de uma ajuda, você elevou um pouco, é como se a gente alcançasse um patamar de vibração, onde vibram um tipo de pessoas boas aí, vamos falar, a espiritualidade maior. E aí você elevou um pouco, é como se alcançasse. Você alcançou esse pensamento e essa rede, ela espalha e fala, olha, vai passar um cara aqui, vai te dar comida, isso, aquilo. Tenha calma. Então, a elevação do seu pensamento, e o pensamento só é elevado quando você usa muito o coração, o emocional, né? O pedido, meu Deus, às vezes você só fala, meu Deus, o seu magnetismo atinge um patamar alto e você vai ser ajudado, não tenha dúvida, né? Então, não existe injustiça por parte das leis. Você pode estar passando uma situação difícil, momentos, crises, não perca a esperança, não se deixe abater, confie em Deus, né? É assim que você tem que proceder, porque dessa forma você vai superar essa situação. Então eu vejo assim, Allan Kardec dizia assim, quando as dores eram grandes, aquela questão, a mesquinhez humana, ele se elevava sobre essa situação, ele ficava acima. Não que ele se sentisse assim, mas que ele pudesse enxergar esse momento ainda de passageiro, de mesquinharia, de tormento, de egoísmo das pessoas, de falta de solidariedade. E aí ele enxergava isso, ele não se envolvia com essa situação. Ele não se deixava envolver, né? Se coloque um pouco acima, né? E assim você vai superar essa dificuldade de uma forma muito melhor. Está avisando aqui, tá para terminar, 5 minutos. Então, acho que nós vamos cada um dar as suas considerações finais, né? Quem vai começar? Um de cada vez? Eu começo. Começa. Quando Alessandro. Então, agradeço o carinho de todos, a reflexão trazida, a questão da crise, quando bater as portas do nosso coração, acolhemos a crise, façamos a reflexão da oração. E Jesus, na condição de Espírito Crístico, usou esse mecanismo divino, se conectar ao Pai através da oração. Então, faça o mesmo, há constantemente essa possibilidade, esse diálogo com o Pai. Muita paz a todos. Existe uma carta, na época de Platão, que um sábio reclamava para ele que a juventude estava perdida, que eles só pensavam neles, esqueciam das famílias, não cuidavam dos pais, saíam de casa sem dar satisfação, iam para festas e bagunças, não queriam se comprometer com o trabalho. Isso já
quanto tempo antes de Cristo. Se a gente trouxer essa carta 400 para anos hoje, antes. não mudou muita coisa. Nós, quando somos jovens, temos ideias que a gente quer mudar o mundo, que a gente pode tudo, né? Que a gente consegue vencer a todos os obstáculos. Mas conforme os anos vão se passando, a gente vai percebendo que aquelas falas de nossos avós, se eu soubesse o que sei hoje, eu teria feito tudo diferente. A gente começa a ter a compreensão disso daí. Então, que às vezes a gente, quando olhe por o outro em determinada atitude, perceba nossos próprios equívocos, nossas próprias escolhas, às vezes, por caminhos diferentes também de que outros foram. Porque faz parte isso daí. Ninguém vai trilhar um caminho igual. E não é porque o outro não trilhou um caminho igual ao meu que ele está equivocado. Posso até ser eu a parte equivocada, mas cada um vai fazer um caminho diferente. Todos nós chegaremos lá. Um bom sábado. Doutor Nilson. Você vê, as coisas do Evangelho sabe. Mas nós temos o Espiritismo, relembra Jesus, convidando a cada um para ir para a prática. É muito importante, ele diz, a prática. Então, eu tenho visto assim, por exemplo, se você, que está escutando, fizer 5 bens por dia, 5 bens, bem que eu digo assim, um pensamento bom para alguém, fazer uma prece para alguém, um elogio sábio para outro, dar uma ajuda, uma caridade, um abraço com carinho de verdade, de amor de verdade, 5 por dia. É fácil de fazer isso. Durante um mês, você fez 150. Durante um ano, olha, 150 vezes 12. Agora, você imagine 30 anos, 40 anos, você fez mais de 50 mil vezes. Coisa simples. Olha, você imaginou mais de 50 mil só porque você fez 5 vezes durante o dia. Um elogio, uma prece, um agrado. Olha, é fácil de fazer isso. Então, parte para a prática. Comece a elogiar. Se está com dificuldade de arrumar alguém, elogie em casa. É o melhor lugar. Elogiar esposo, os filhos. Pratica isso em casa e você vai ver a diferença em pouco tempo. Deus guarde vocês. Então, vamos lá, né, Zânio? Então, pessoal, olha, nós agradecemos muito a presença de vocês aí, a paciência. Espero que a gente, de alguma forma, tenha contribuído, né? E aqui a gente não está dando... Aqui ninguém é doutor da prática. Aqui nós temos as dificuldades iguais de todos vocês. A nossa proposta é realmente através da fala, mas principalmente através do exemplo, né? Temos as nossas dificuldades aqui também de exemplificar, de dar esse exemplo, de colocar isso na prática, porque nós sofremos as mesmas seduções, encantos, ilusões, tentações que todos sofrem. Então, aqui, não pensem vocês que a gente está de uma maneira diferenciada. Não, somos todos iguais e estamos indo nessa busca de solução para essas crises que nós estamos enfrentando. Então, nós agradecemos muito a presença de vocês e participem aí das atividades do Luiz Monteiro de Barros, né? É só você acompanhar o Facebook, que você vai compartilhando, você vai vivenciando com a gente o dia a dia do Luiz Monteiro de Barros. E até o próximo sábado, se Deus permitir. Um abraço a todos, fiquem em paz.